E para você que já se decidiu e vai realmente sair do Brasil, vai vir à Alemanha para fazer um curso, fazer uma faculdade, vamos conversar um pouquinho sobre algumas considerações, tá? Que eu coloquei aqui também no site Estudar na Alemanha. E vamos falar sobre algumas coisas. A primeira, sair do Brasil significa sair do Brasil literalmente. O que eu quero dizer com isso? Que você, quando sair do Brasil, quando você entrar no avião, você vai descer em um outro país que muito provavelmente você não vai achar mais muita coisa parecida com o seu. Nem na estrutura do país, a infraestrutura do país, nem na arquitetura do país e muito menos na mentalidade. E isso tem que estar bem claro para você, porque é um erro que muitos brasileiros fazem, ou talvez muitas pessoas de muitas culturas fazem, porque ficam sempre naquele pensamento: ah, mas no Brasil é assim, no Brasil é assim, aqui se come, na Alemanha se come, em vez de comer arroz, se come batata, arroz é melhor, batata é pior. Então você perde muito tempo se ficar com esse pensamento de ficar comparando constantemente as coisas com o Brasil. Não compare. Abra sua mente e venha à Alemanha de mente aberta para entender por que as coisas aqui são diferentes, e não significa com isso que você vai ter que adquirir imediatamente aquilo ali e passar a pensar dessa forma. Mas isso com certeza vai lhe ajudar a entender melhor as coisas e não ficar constantemente em conflito interno. Tá? Você vai ver muita coisa na Alemanha que é muito diferente do Brasil, então não entre em conflito interno por causa disso, siga em frente. O outro ponto é que na Alemanha faz frio mesmo. Tá? Esse frio não é sentido somente por pessoas que vêm do norte e nordeste, onde naturalmente é mais norte e nordeste do Brasil, onde naturalmente é mais quente. Mesmo o pessoal do sul sente muito frio aqui no inverno. Em alguns invernos aqui chega a temperatura de menos 25 graus. Não é todo ano que acontece isso, mas chega. Mas todo ano assim pode-se contar que com certeza nós vamos ter ali menos 10, menos 15 graus. É normal acontecer isso aqui. Claro que também não é assim durante um mês seguido, mas pode acontecer. Então, mesmo quem vem do sul do Brasil sente muito frio aqui na Alemanha. O terceiro ponto aqui é para ter a mente aberta, nós já falamos. O outro ponto é a questão das culturas. Existem várias culturas aqui convivendo juntas. A maior parte dos imigrantes aqui da Alemanha são turcos. Isso tem a ver com a história do país. Não é simplesmente porque os turcos invadiram, não é bem assim. Tudo aqui tem uma explicação. Se hoje você vê muito turco e italiano, eu acho que logo depois dos turcos vêm os italianos em quantidade, é porque na Segunda Guerra, quando houve a reconstrução da Alemanha, os alemães buscaram esses povos nos seus países mesmo de origem, tinham ônibus, fretavam ônibus e traziam todo mundo para cá para trabalhar, para ajudar na construção. Então, claro que com o passar do tempo, depois da Alemanha reconstruída, essas famílias, muitas delas ficaram aqui porque trabalharam anos e anos, e aí casaram aqui na Alemanha com outros, muitas vezes da mesma procedência, tiveram filhos, e não fazia mais sentido eles voltarem para o país deles. Eles foram ficando por aqui. Foi um efeito que os alemães não pensaram na época. Eles pensaram que as pessoas viriam aqui trabalhar e depois voltariam, mas eles ficaram. E bom, é interessante porque você tem a possibilidade de conhecer essas culturas mesmo sem sair da Alemanha. Mas isso é uma coisa muito natural da Europa inteira, só que no caso da Alemanha, como foram os turcos e os italianos que reconstruíram aqui, basicamente eles, né? Então você vai encontrar em muitos lugares, com muita frequência, esses dois povos aí. Aproveite a chance para conhecer melhor. Muitos deles não se integram com muita facilidade. Eu acho que isso tem um pouco a ver também com a mentalidade de cada um, né? Então muitos deles não se integram com facilidade, outros já são de mente mais aberta. Essa questão do nacionalismo eu acho muito interessante você ter bastante cuidado, porque não confunda às vezes vir para a Alemanha com representar o Brasil e todas as causas que o Brasil significa e de unhas e dentes. O Brasil também tem defeitos, a Alemanha também tem defeitos, nenhum país é perfeito.
até porque a questão de ser perfeito depende do seu ponto de vista, a maneira que você vê uma coisa é diferente do que outra pessoa vê. Uma coisa que você acha excelente, outra pessoa já acha horrível. Então, essa questão da perfeição não existe, tá? Não tente entrar nessa de que uma cultura é melhor do que a outra. Tente aprender o que cada cultura tem a oferecer de melhor, e se for uma coisa que você acha que deva incorporar, incorpore sem problema nenhum. Nós somos seres humanos capazes de se adaptar. Tem algumas características no Brasil que também não são tão legais, outras são muito boas, e assim a gente vai tirando de letra essa questão aí. O povo alemão é muito aberto, tá, pessoal? Se você tem aqui os princípios da educação, por exemplo, sempre quando eles chegam para conversar com outra pessoa que eles não conhecem na rua, ou mesmo para pedir informação em algum lugar, eles primeiro pedem desculpa. Então você vai escutar com uma frequência extremamente grande a palavra Entschuldigung, que significa desculpa, dá licença, Entschuldigung. Então, antes de se dirigir a alguém, você primeiro pede desculpa. É uma coisa deles, é a mentalidade, você pede desculpa. E daí sim você pergunta alguma coisa para ele. O que acontece se você não fala isso? Você é interpretado automaticamente como uma pessoa mal educada. E com certeza ele já não vai mais responder. Se responder, ele não vai responder de uma forma educada. Porém, se você fala Entschuldigung, é a palavrinha mágica que abre a pessoa. Normalmente ela vai lhe explicar, a não ser que ela esteja muito apressada também, o que dá para entender, né? Então, normalmente ela vai lhe explicar onde é a rua, o que você está precisando. E eles também se interessam por todas as culturas. Você vai ver aqui na televisão na Alemanha que existem várias reportagens sobre vários países do mundo. Nem sempre você vai concordar com tudo que é falado sobre o Brasil, que talvez não seja bem a sua realidade, né? Mas se procurar entender, é o ponto de vista dele também, que ele chegou àquela conclusão. Então, eles se interessam, existe muita reportagem sobre o Brasil, sobre outros países também, em todo o mundo. O brasileiro na Alemanha ele não é discriminado, pelo contrário. O alemão ele tem uma certa admiração pelo brasileiro, porque nos tempos de crise do Brasil, aquela lembrança, mesmo o Brasil em altas crises, muita gente passando fome, aquele sofrimento todo que a gente conhece do Brasil, das décadas de 80, 90, graças a Deus agora está melhor. O alemão acompanhava isso e ele achava muito interessante que mesmo o povo passando por tamanhas tribulações, o povo era muito alegre. As fotos que eles viam na internet, o carnaval, o futebol, todo mundo sorria muito. E eles sempre admiraram o brasileiro em primeiro lugar em relação a isso. A outra coisa é que eles são também fanáticos por futebol. E os donos da bola, aí eu já vou puxar um pouco para o meu lado, somos nós brasileiros, apesar de hoje também ser alemão, mas, bom, certas coisas a gente fala que é para um lado, outras coisas fala que é para outro. Então, eles também são loucos por futebol e, claro, que respeitam muito o futebol do Brasil, os craques do Brasil e a alegria também do brasileiro, né? O fato de você falar inglês ou não, bom, digamos que você fala inglês, não espere que todo mundo na Alemanha vá falar inglês, não é bem assim. Normalmente os mais jovens já aprenderam a falar inglês tudo, mas as pessoas mais velhas nem sempre elas falam inglês não. Então não se desiluda se você se dirigir a alguém mais velho e essa pessoa não falar inglês. O outro ponto é que muita gente fala que o alemão é frio, né? Sinceramente, eu acho que não. Eu acho que não, porque se você for analisar, a maior parte, ou grande parte de projetos sociais hoje existentes no mundo, que estão salvando vidas de inúmeras pessoas em todo o mundo, inclusive muito projeto social no Brasil, é financiado por organizações alemãs que são financiadas pelo povo alemão. Você vai aqui no banco, pega um depósito e você faz ali aquele depósito. Então aquele negócio que fica ali no banco e o povo vai realmente lá, pega, preenche e doa uma certa quantidade de dinheiro para diferentes projetos sociais. Então é difícil falar que um povo desse é frio, só pensa nele. Não é bem assim não. Não venha com esse bloqueio na cabeça. O povo alemão é muito aberto e quando ele, por exemplo, se ele vê que você está interessado em fazer alguma coisa, normalmente ele faz o impossível para te ajudar, mas é claro que ele vai te cobrar.
certo? Ele vai te ajudar, mas vai te cobrar. Nunca vai, você dificilmente vai ver um alemão carregando alguém nos braços, mesmo que seja filho. Ele não vai carregar no braço. Ele vai estimular, ele vai fazer de tudo para a pessoa fazer. Mas se a pessoa não quiser fazer, ele larga de mão. Isso é uma característica deles. Se quando ele larga de mão, existem vários outros órgãos aí do governo que tomam conta. Então é mais simples também para ele. No Brasil, se larga de mão, o cara vai morrer de fome, né? Aqui na Alemanha não. Tem vários órgãos aí que a pessoa aqui não morre de fome se for abandonada por todos, tá? Ela se dirige ao governo e tem vários programas do governo que cuidam dela ali, em último caso, mas ela não morre de fome. Então, a minha última dica aqui a vocês é: quando vocês estiverem aqui na Alemanha, aliás, a penúltima, quando vocês estiverem aqui, tentem usufruir ao máximo de tudo que esse país tem a oferecer a vocês. Procure passear, viaje, converse com as pessoas, conheça novas pessoas e analise, na sua opinião, vou falar mais uma vez, nem tudo aquilo que você defende, uma linha de pensamento sua, não é necessariamente a mesma coisa para outra pessoa, né? Tem pessoas que acham certo ser mais duras, por exemplo, ser mais diretas, ou falar sempre a verdade, ser mais duras, e outras já acham isso errado, que vai machucar. Então é uma coisa relativa, tá? Analise, depois que você abrir a sua mente e conhecer realmente a Alemanha, viajar, tirar bastante fotos, você vai escolher dentre essas coisas o que lhe agrada mais, o que mais se identifica com você, e como eu falei, as coisas boas assimile sim, e as coisas que você considera ruim, não pense que todo mundo considera isso ruim, você não precisa assimilar e nem muito menos levar para frente. A última dica agora é que existem festas brasileiras em todas as grandes cidades da Alemanha. O povo brasileiro não é parado, já se sabe disso, povo que gosta de festa. Então sempre, vez ou outra, algum deles está organizando uma festa, seja em Berlim, em Frankfurt ou em qualquer outra cidade, tem sempre algum brasileiro organizando uma festa. Quando o brasileiro não organiza, normalmente os alemães organizam, e quando eles fazem, saem tudo bem feitinho. Os alemães são muito bem organizados, sabem fazer as coisas, então sai uma coisa realmente muito boa. É muito aconselhável visitar essas festas para matar um pouco da saudade e também falar com o povo, tirar aquelas brincadeiras que só o povo brasileiro sabe fazer. E aconselho vocês, vez por outra, conhecerem essas festas. Cuidado para não ficar muito tempo somente com brasileiros, porque aí, quem sabe, você perde a chance de se integrar mais na Alemanha. Porque o brasileiro é uma tendência normal do ser humano, ele começa a reclamar um pouco daqui, reclama dali, aí se junta com o outro também vai reclamar daqui, quando vê, está numa reunião onde todo mundo está reclamando. E essa coisa, se for contínua, ele começa a fazer uma espécie de lavagem cerebral. O que acontece é que você entra dentro desses clãs, mesmo inconscientemente, você entra nesses clãs e muitas pessoas não conseguem mais sair daí. A consequência disso é a falta de capacidade das pessoas de se integrar na cultura local, e perde muito por isso, porque perde muita experiência, muitas amizades. Então abra sua mente, vá para festas brasileiras sim, conheça brasileiro, com certeza vai ter brasileiro muito bom, tem outros que já não são tanto. A mesma coisa se aplica aos alemães, aos turcos, italianos, a toda a humanidade. Não limite as pessoas pela sua nacionalidade, e sim escolha suas amizades pelas pessoas que você mais se identificar.